Olá pessoal, hoje nós vamos meditar com Santo Tomás de Aquino a respeito do preço da nossa redenção. Bom, ele diz o seguinte: a indignidade e os insultos que alguém sofre são medidos de acordo com a dignidade da pessoa que os sofre. Por exemplo, se um rei leva um golpe no rosto, ele sofre uma injúria muito maior do que a que sofreria qualquer pessoa comum. Mas a dignidade de Cristo é infinita, pois ele é uma pessoa divina. Portanto, qualquer insulto que ele sofra, até o menor insulto concebível, é infinito. Qualquer que fosse o insulto, portanto, que ele sofresse, mesmo sem a sua morte, teria sido suficiente para redimir toda a raça humana. São Bernardo diz que a menor gota do sangue de Cristo teria sido suficiente para a redenção de todos nós. E Cristo poderia ter derramado essa única gota sem ter de morrer. Portanto, mesmo se não tivesse morrido, ele poderia, por algum tipo de sofrimento, ter redimido, isto é, comprado de volta toda a humanidade. Mas, vai dizer Santo Tomás, ele quis que fosse por meio de sua morte, e assim também o Pai. E por quê? Bom, Santo Tomás vai dar 3 razões. Primeiro, para que o preço de nossa redenção fosse não só infinito no valor, mas também do mesmo tipo daquilo que por ele se compra. Isto é, que fosse por uma morte que ele nos redimisse da morte. É porque a única coisa que sobrou ao homem caído, pessoal, foi a morte, né? Fruto da desobediência. Então nosso Senhor usa a obediência até a morte para então vencer a morte e nos dar a vida. É maravilhosa essa pedagogia divina, né? Depois, para que a morte de Cristo fosse não só o preço da nossa redenção, mas também um exemplo de coragem, para que o homem não tivesse medo de morrer pela verdade. Aqui, Santo Tomás fala, pessoal, da liberdade do homem, né? Porque justamente para que o homem não, por medo da morte, ele não tomasse decisões erradas ao longo da sua vida, né? Mas fosse verdadeiramente livre, ou seja, nem a morte, né, nem o temor da morte é capaz de modificar aquilo que o homem acredita e as decisões que ele toma, mas sim, tudo por Cristo, né, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para vencer até o temor da morte. Bom, e por fim, São Tomás vai dizer, para que a morte de Cristo fosse um sacramento que operasse a nossa salvação, ou seja, que nós morrêssemos para o pecado, para os desejos corporais e para a nossa própria vontade, através do poder da morte de Cristo. Assim é, portanto, que a humanidade não foi redimida por nenhum outro sofrimento de Cristo, a não ser a sua morte. E eu acrescentaria um quarto aqui, pessoal, para nos mostrar qual é a medida do amor, né? Nosso Senhor não se poupando em nada, se fazendo homem como nós, sendo humilhado como o pior dos bandidos e dos blasfemos, foi então morto de um jeito extremamente humilhante, né? E não bastasse todos os sofrimentos, né? Foi até o fim, ou seja, ele entregou tudo o que era e tinha, né? Até o seu sopro de vida terrena aqui. Então, assim, nosso Senhor nos mostra que a verdadeira medida do amor, quando se trata de Deus, é amar sem medidas.